Olá, está começando mais um programa do Curso de Direito da Faixa. E hoje a gente conversa com a doutora Letícia Souza, advogada trabalhista e pós-graduanda em Direito do Trabalho e Direito Processual Civil. Muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no estúdio. E nós vamos conversar hoje sobre a reforma trabalhista que está em tramitação já há algum tempo, sendo discutida também não só no Congresso, mas pela sociedade através das redes sociais. E aí eu pergunto primeiramente, antes da gente mostrar a opinião dos alunos, como operadora do direito, como é que você percebe essa possibilidade de reforma e se acha que é necessária uma reforma, seja em que direção for? Pois é, Yasmine. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, na verdade, a reforma trabalhista ela faz parte de um grande pacote do governo, do executivo, do poder executivo, né? De concreto, trabalhista, por enquanto nós não temos muita coisa. O que a gente está vendo aqui, que já se iniciou, foi realmente a reforma previdenciária, né, que está em tramitação agora no Senado, no CCJ, na Câmara. E, por enquanto, a reforma trabalhista está um pouco adormecida, que tem muita especulação, realmente as redes sociais, a sociedade tem um clamor em saber o que vai acontecer, que mudanças são essas. Muitas coisas, por enquanto, são mitos, que a gente recebe, por exemplo, aprovado o fim do 13º salário. Gente, não tem isso. Não pode acontecer isso? Não pode, porque é uma cláusula pétrea, poderia dizer que se trata de uma cláusula. Esses direitos... Para o público leigo e para o aluno que está se iniciando no direito, a cláusula pétrea é uma cláusula intocável da Constituição. Você tem que reformar a Constituição como um todo. De forma... Para mexer nesse direito, é um procedimento muito mais difícil, mais trabalhoso. Não que não seja possível, é possível, só que para mudar isso, eu acho que não é o interesse do governo fazer isso. Por enquanto, o que eles querem mexer é nos direitos que a gente chama de negociáveis. 13º, aviso prévio, férias, isso aí que são os direitos básicos, a coluna vertebral do direito, isso aí não acredito que tenha mudança nenhuma. O que acontece é jornada de trabalho, que é objeto de negociação. Isso sim pode ser tocado, né? Total. Já temos, por exemplo, banco de horas. E há uma pressão dos empresários em torno disso, né? Exatamente. Com esse enfoque. Então, doutora Letícia, a gente foi inclusive ouvir a opinião dos alunos da faixa, de todos os cursos que a gente tem aqui na faculdade a respeito disso, porque realmente é um assunto que vem deixando muita gente apreensiva, os futuros profissionais querem também saber até onde isso toca a vida deles. Então, vamos ouvir a opinião dos alunos da faixa. O que você tem ouvido falar a respeito de uma possível reforma trabalhista? Eu tenho visto por alto nas redes sociais que essa reforma pretende garantir mais flexibilização nos contratos entre empregados, empresas, mas, digamos, eu não estou com muito acervo cultural acerca do que é de fato, do que vai ser a reforma. Basicamente que ele quer que as pessoas se aposentem, né, mais tarde, mas aí é mais da Previdência, né? Mas aí também que existe uma questão de não ter obrigatoriedade das férias, né, do pagamento das férias. Acho que na verdade é uma flexibilização da CLT, né? Essa bagagem cultural mesmo, o que ela vai ser, no que consiste, não sei se está tão disponível assim pra gente. Qual é a sua opinião sobre essa possível reforma? Então, eu sou contra, eu acho que isso desmantela os direitos dos trabalhadores que foram conquistados a duras penas. Eu acho que é muito errado, eu acho que eles estão pondo realmente aquela questão do Estado mínimo e do neoliberalismo, que eu sou totalmente contra. Eu acho que pontos positivos, a questão dos direitos que são assegurados até hoje. Por exemplo, por alto, férias, FGTS e afins. Mas eu acho que precisa realmente flexibilizar mais a questão da jornada de trabalho, o horário, em questão também de, digamos, horas extras, porque muitos trabalhos passam batido por isso, acabam não remunerando o funcionário, acabam tendo formas sutis de esconder as horas extras ou então de remanejar para que não paguem os funcionários. Eu acho que a gente tem que olhar atentamente, porque mexer com os direitos trabalhistas é uma coisa muito séria.
talvez ela fosse uma alternativa para suprir esse desemprego que está crescente, né? De que forma essa reforma pode influenciar e afetar você? Então, acho que em tudo, né? A segurança da minha profissão. Tipo, eu não vou ter direitos que antes eu teria se eu vivesse em outra época. Teriam que existir benefícios básicos, porque muitos trabalhos só pagam um salário e o trabalhador que dê seu jeito para pagar o transporte, a alimentação, assistência odontológica, plano de saúde. E eu acho que esses pontos deveriam ser já incutidos na CLT. Então, primeiro eu acho que é uma mentira isso. Eu acho que na verdade eles querem só funcionários baratos. Funcionário tem, só que eles querem pagar uma miséria para eles, então eles preferem dizer que a mão de obra tá cara, mas é porque eles querem pagar um absurdo de pouco. Então, doutora Letícia, a primeira questão que é colocada ali pelo aluno é que ele realmente está observando isso nas redes sociais. Eu queria acrescentar a isso também o papel da imprensa, né? Então, hoje a gente, além da imprensa, a gente tem as redes sociais trocando muita informação e trazendo muita notícia para o público que é leigo, que não tem realmente, por exemplo, essa informação de uma cláusula pétrea que não pode ser alterada. Na tua opinião, o que acontece a partir dessas informações e qual é o impacto das redes sociais e da imprensa hoje no mundo jurídico, vamos dizer assim, frente a essa possível reforma? Atrapalha, pressiona, como é que fica? Muitas vezes atrapalha, porque muitas vezes não passa de mera falácia. Essa questão do 13º, por exemplo. Volta e meia eu recebo no meu WhatsApp, fim do 13º, não tem como, dá vontade de explicar um por um. Gente, para mudar, tem que passar por um processo nas duas casas, não sei o quê. Então, muitas vezes são coisas que não acrescentam em nada, só geram apreensão desnecessária na população. Mas é preciso alertar, sim, a questão do negociado sobre o legislado, que, mais uma vez, é uma coisa possível e daqui a pouco vai acontecer. As relações de trabalho, tal como nós conhecemos hoje, daqui a muito pouco tempo não vão mais ser como nós conhecemos. Por exemplo, relação empregado-empregador, tem muito receio que daqui a pouco não vai mais acontecer, porque as pessoas estão preferindo fazer as negociações páreo a páreo. Só que o que não é possível fazer hoje é porque o empregado, o trabalhador, é conhecido como a pessoa mais frágil da relação, não tem como brigar de igual para igual com o empresariado. Não tem como. Infelizmente, nós não estamos num estado de bem-estar social, welfare state, porque não temos garantia mínima de direitos sociais no Brasil. Agora, coisa diferente de outros estados, de outros países que não tem uma legislação trabalhista tão forte como a nossa, tão garantista, tão protecionista como a nossa, mas, por outro lado, oferecem uma situação social melhor para o trabalhador, para ele poder negociar. Até mais força de conhecimento também, né? Um nível educacional em termos políticos e de legislação talvez maiores. Também falta conhecimento para o trabalhador brasileiro na hora de se discutir essa reforma? Total. Porque muitos não conhecem nem seus direitos básicos. Então, é aquela coisa da falta de informação, falta de conhecimento. Aí entra em outras questões, questão cultural, de educação, de formação. Agora, o que efetivamente pode ser alterado? Você citou a questão da carga horária, por exemplo, os alunos também tocam nesse fator mais de uma vez ali. Um deles, inclusive, coloca como uma possibilidade de reduzir o desemprego. Isso, na verdade, é uma reprodução midiática, né? Se tem muito essa fala de que é necessária a reforma para reduzir o desemprego. O governo coloca como um benefício, porque pode gerar mais empregos, só que não, é matemática. A pessoa que vai trabalhar 48 horas por semana, vai trabalhar mais, como é que vai dar condições para outro trabalhador entrar também nessa relação? Se por um salário mínimo você vai poder ter um funcionário 10 horas por dia, por que você vai contratar mais, né? Exatamente. E a questão da compensação? Vai trabalhar mais, mas também vai ter a compensação. Na prática, que a gente vê que essas compensações são muito injustas, porque a pessoa não sabe quando exatamente vai ter uma folga. As folgas são anunciadas na véspera, na hora que você chega, tá de folga. Isso para mim não é folga, folga você se programa, você vai... Então, essa relação de jornada de trabalho, de elasticidade, a forma compensatória, a folga compensatória não é uma relação equilibrada.
Você vê algum ponto positivo para o trabalhador no que está sendo proposto enquanto reforma? Não. Nada? Honestamente, não. Só prejuízos. Frente a tudo que nós já avançamos da legislação dos anos 40 até hoje, todas as conquistas, o que vai acontecer são perdas de direito, efetivamente. O que você acha que, como operadora do direito, como observadora também das ações das quais participa ali, o que seria bom mudar nessa legislação, até para reduzir o número de ações trabalhistas, que não são poucas, né, no Brasil? Assim, o que poderia ser alterado numa reforma producente, boa para o trabalhador, na sua opinião? Fala-se muito em modernização, né, das leis trabalhistas, que são dos anos 40. O que de positivo poderia acontecer para diminuir as ações trabalhistas é o que já foi tentado fazer algum tempo atrás, que foram as comissões de conciliação prévia. Eu sou muito a favor da mediação, da conciliação, das pessoas tentarem resolver seus conflitos sem ter que recorrer ao judiciário. Então, a gente que trabalha também com processo civil, nós na faculdade somos muito instigados a brigar. Mas nós estamos numa fase atual que é preciso parar e pensar o que eu posso resolver sem ter que um terceiro se envolver na minha relação. A gente leva para a justiça coisas dos anos 40, aviso prévio, coisas triviais. Nem está sendo discutidas, né? Deveriam estar sendo facilmente coisas que cumpridas. Facilmente numa relação de conciliação você poderia fazer. Foi tentado fazer isso através das comissões de conciliação prévia, infelizmente não foi avante. Não caminhou, né? Não caminhou. Agora, uma das alunas, ela coloca uma questão da confusão entre a reforma trabalhista e previdenciária. Isso está bem comum também, né? As pessoas acham que uma coisa está associada à outra. Exato. É comum e até natural que as pessoas confundam as questões trabalhistas com as previdenciárias, porque foram gestadas na mesma barriga de Getúlio Vargas. É o pacote do qual você falou no início do programa, né? Faz parte de um pacote, né? Previdência, trabalho... A questão da confusão entre direito do trabalho e questão previdenciária, as pessoas confundem porque nasceram praticamente juntas, lá da época do CLT, Getúlio Vargas. Mas é natural porque é oriunda. A previdência, ela é basicamente oriunda das questões de trabalho, porque você trabalha, contribui para no final da vida ter uma aposentadoria, ou então durante a vida ter algum benefício, auxílio-doença, enfim. Mas é preciso saber fazer essa divisão. A questão trabalho e a questão previdenciária são coisas distintas. O que nós estamos assistindo é a reforma previdenciária, a tentativa, né, que está passando aí pelo Congresso, que vai alterar de sobremaneira a questão da aposentadoria. E não tenho muita esperança de que não passe. Eu acredito que vai passar. Sim, é um remédio amargo. E ruim para o trabalhador, né? Ruim para o trabalhador, mas que é uma medida bem plausível e que fatalmente vai passar pelo Congresso. A terceirização é um ponto importante dessa reforma. Como é que ela vem sendo discutida e qual é o impacto que ela pode ter na vida do trabalhador? Nós vivemos uma realidade de terceirização de atividades meio, que não é regulamentada por lei. Ela é feita através de uma súmula 331 do TST. Faz parte também dessa reforma trabalhista a terceirização da atividade fim, que é terceirizar atividades próprias daquela empresa. Por exemplo, a empresa trabalha com, médicos, vai terceirizar médicos. Isso não é possível. O que é possível hoje terceirizar é serviço de asseio e conservação, de segurança. E isso daqui a pouco, se passar, provavelmente vai passar, a terceirização da atividade fim, vai ser também uma precarização de direitos. O trabalhador vai ficar sem saber a qual sindicato recorrer, porque vai estar dependendo da atividade da empresa que ele está trabalhando, porque isso é regulado pela empresa que você está trabalhando atualmente.
E aí também uma série de outras questões que vão ser E redução de reduzidas. remuneração também, com certeza. Né? Remuneração. E a longo prazo, doutora Letícia, o que ficaria dessa reforma na forma que ela está sendo discutida? Pois é. Então, como eu falei, daqui a pouco nós vamos ver uma mudança de relações empregado-empregador, por exemplo, daqui a pouco vai mudar. Isso não vai ter mais a carteira assinada, os benefícios, os direitos. Eu vejo com muita tristeza, porque, como eu falei, são décadas de direitos conquistados, a duras penas. Então, ou a gente vai ter uma mudança de ramo do direito, vai ter que atuar em outra área, e o trabalhador... Mas muito que você tem hoje como ferramentas para trabalhar com, vai deixar de ter essa possibilidade de discussão no judiciário, porque vai estar regulamentado, né? Vai estar estar aprovado. legislado, e aí depois de legislado, só a lamentar a redução de direitos. Agora, para a gente terminar o programa, eu vou trazer a pergunta de 2 alunos que mandaram perguntas aqui para a gente no estúdio. Vamos ver a primeira. Eu queria saber qual a sua opinião mesmo, porque eu acho que você tem mais embasamento teórico, de vida, experiência sobre essa questão. Então, qual é a sua opinião? Você já trouxe, de certa forma, ao longo do programa, algumas opiniões a respeito de fatos da própria reforma, mas, de uma maneira geral, qual é a sua opinião sobre a tramitação dessa reforma? Pois é, quando ela vier, efetivamente, e for posta no Congresso, vai passar. É uma reforma que, infelizmente, acredito que vai passar, porque a corda arrebenta para o lado mais frágil. Infelizmente, nós teríamos outras opções, como, por exemplo, a reforma tributária, mas ninguém quer falar nisso. Então, o que é mais fácil? Retirar os direitos dos trabalhadores. Com dor no coração, que eu vejo essa reforma de tudo, previdenciária, trabalhista. E não a tributária, como E você não a quase tributária. falou, né? Eu gostaria muito de ver. Toca a todos nós, né? Parece que a gente está falando sempre de terceiros, mas toca a cada profissional hoje na ativa essa mudança na Previdência e mudanças na legislação trabalhista, né, doutora Letícia? Sim. Então é importante a gente estar atento. E vamos à segunda pergunta. Eu queria saber se essas medidas que estão sendo discutidas para a reforma trabalhista são constitucionais. Então a aluna pergunta sobre questões constitucionais, apesar de você já ter falado da questão das cláusulas pétreas de alguns dos benefícios mais fundamentais, né? Mas de uma forma geral, quando a gente fala em reforma trabalhista, até que ponto a gente mexe em direitos fundamentais e outras questões de direito constitucional? Pois é, essa questão principal, que é do negociado sobre o legislado, do artigo 7º, inciso 26, das convenções e acordos coletivos, eles não são inconstitucionais, mas também não são legítimos, a meu ver, porque injustos. Eu entendo que são injustos. Como eu falei, não tem como o trabalhador competir de igual para igual com o empregador. Inicialmente surgiu uma possibilidade de quase que dobrarem a carga horária mínima semanal de um trabalhador, de um operário, vamos dizer assim, por exemplo, né? Isso fere um direito fundamental que é a dignidade humana, né? Porque trabalhar 12, 14 horas por dia fere a dignidade humana, sem dúvida. Fere a dignidade humana. Você se cansa fisicamente, você fica privado dos seus familiares, dos seus amigos, da sua vida social. Você tem que trabalhar para ganhar a mesma coisa. E não produz bem, né? Vamos dizer, vamos combinar que não dá para produzir bem. A pessoa cansada, ela não produz. São estudos feitos, não saiu do nada, 40 horas semanais, 44 semanais. Foram feitas pesquisas, até biológicas, com a pessoa, com o ser humano, para ver que esses horários são um limite, assim, que uma pessoa pode trabalhar, consegue trabalhar com produtividade. Aumentar isso com o argumento de que vai ter compensações, a meu ver, não nos fará avançar, né, doutora? Não, ao contrário, vai retroceder. Olha, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no estúdio da Faixa. Eu queria deixar aberta a possibilidade de qualquer colocação que eu não tenha trazido espontaneamente. Alguma coisa ficou por falar a respeito desse assunto que você queira trazer, doutora Letícia?
Não, acho que é só mesmo o alerta de que vai vir, infelizmente, essa reforma trabalhista e é a negociação, é o negociado sobre o legislado que é totalmente injusto para o trabalhador, como eu falei, né? Fiquemos atentos, então, trabalhadores do Brasil, a respeito dessa reforma, para a gente poder evitar mudanças realmente que não beneficiam também aos dois lados, né? Precisa haver uma negociação minimamente humana, um olhar humano com relação a essas... É claro que o empregador, ele tem o seu lado de ver o quanto ele sofre arroxos tributários. Ele também, quando ele contrata um trabalhador, ele paga o salário, mas tem todos os encargos por trás. Então é legítimo que ele queira realmente essa reforma, essa negociação. Mas também temos que ver os dois lados, essa questão mais justa das relações. Bom, doutora Letícia, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Vamos torcer para que o melhor caminho venha aí para essas reformas que a gente está vendo e que o trabalhador possa ser respeitado nos seus direitos fundamentais, principalmente. Né? Exato, eu que agradeço, é um prazer. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou mais essa edição do programa do curso de Direito da Faixa. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá!